Você já imaginou se, em meio às fofocas e julgamentos da igreja, alguém pudesse entrar na sua vida e transformar tudo, silenciosamente, sem que você percebesse? Eu sou Ji-Yoon, e quando decidi ajudar no Ministério de Música, nunca pensei que acabaria envolvida em um segredo que ninguém ousava falar em voz alta. O líder do louvor, Seok-Shin, parecia intocável, distante, mas algo mudou. Um gesto, um olhar, uma presença silenciosa e, de repente, tudo o que eu acreditava ser impossível começou a acontecer. Amor proibido? Um milagre? Você vai precisar assistir até o final para descobrir como Deus transformou nosso medo em fé, nossa timidez em coragem e nossas barreiras em um amor que ninguém podia imaginar. Antes de começarmos essa história emocionante, já clica em inscrever-se e ativa o sininho. Assim você não perde nenhum momento desse amor impossível que Deus transformou em milagre na igreja. Confia em mim, você vai querer assistir até o final. O vento frio da manhã atravessava o pátio da igreja, trazendo um cheiro de terra molhada. Eu respirava fundo, tentando controlar o nervosismo que me apertava o peito. Meu nome é Ji-Yoon e era meu primeiro domingo ajudando no Ministério de Música. Ainda me lembrava da primeira vez que coloquei os pés nesta igreja. Todas aquelas vozes harmoniosas, o calor humano, a fé transbordando das pessoas e eu, tímida, me sentindo invisível. Será que vão me aceitar? Pensei, ajustando a manga do meu suéter enquanto observava o líder de louvor, Seok-Shin, reorganizando as partituras no piano. Ele não percebeu meu olhar, sempre tão concentrado, tão seguro, mas havia algo em seus gestos, na forma como acariciava suavemente as teclas, que parecia dizer que a música era mais do que notas, era oração. Me aproximei da sala de ensaio com passos silenciosos, quase temendo ser notada. Cada som parecia amplificado em minha mente, o tilintar dos copos no balcão da cozinha da igreja, o ranger das portas, até o leve sussurro do vento se infiltrando pelas janelas. Minha respiração acelerava e eu me dei conta de que, mais do que o medo de errar na música, havia um receio maior, o medo de ser julgada. Boatos circulavam pela congregação sobre os novos membros. Alguns sussurravam sobre quem era confiável, quem se destacava demais, quem ficava para trás. E eu, pequena e tímida, já sentia o peso invisível desses olhares. Quando Seok-Shin me notou, seu olhar encontrou o meu. Por um instante, o mundo pareceu silenciar. Ele apenas levantou uma sobrancelha, sem palavras, e eu senti um calor inesperado percorrer minha espinha. Lembre-se, minha filha, não temas, pois estou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Isaías 40:10. As palavras ecoaram na minha mente, me lembrando que eu não estava sozinha, mesmo que o coração estivesse trêmulo e a voz silenciosa. O ensaio começou e minha mão trêmula segurou o microfone como se fosse um bastão de coragem. Eu observava Seok-Shin ajustando o volume do piano, seus dedos dançando sobre as teclas com precisão e paixão, cada nota parecendo formar um fio invisível que ligava o céu e a terra. Ele percebeu meu nervosismo e, por um instante, sua expressão suavizou, quase imperceptivelmente, e disse: "Não se preocupe, apenas siga o seu coração." Palavras simples, mas carregadas de significado. Meu coração bateu mais rápido e eu percebi que a música podia ser minha oração mais pura, meu refúgio silencioso contra as fofocas e julgamentos. Enquanto a luz do sol entrava pelas janelas altas da igreja, iluminando pequenas partículas de pó que dançavam no ar, sentia uma estranha mistura de medo e esperança. Medo do que os outros poderiam pensar, medo de errar, medo de sentir algo que não podia explicar. Esperança de que aquele fosse um lugar onde eu pudesse ser mais do que eu mesma, onde a minha fé pudesse crescer, onde talvez, só talvez, alguém pudesse me ver de verdade. O sino da igreja soou ao fundo, lembrando-me do tempo que passava rápido. Um pequeno gesto de Seok-Shin,
Um sorriso contido, um olhar que durou apenas um segundo, foi o suficiente para que eu sentisse que, apesar das barreiras invisíveis, eu podia confiar naquilo que Deus colocara no meu coração. A música começou a preencher a sala, e por alguns segundos, o mundo se reduziu a nós dois. Eu, aprendendo a confiar na minha própria voz, e Seok-Jin, conduzindo notas e almas com mãos firmes, mas coração aberto. E então, na minha mente, uma frase se formou, quase como um sussurro. Talvez, às vezes, a coragem de começar esteja apenas em respirar fundo e acreditar que Deus já traçou o caminho, mesmo que ninguém mais veja. Os dias que se seguiram àquele primeiro ensaio se tornaram um campo minado de sentimentos e fofocas silenciosas. Cada domingo era uma batalha entre o desejo de me aproximar do Ministério de Música e o medo dos olhares inquisidores que me perseguiam, invisíveis, mas cortantes. Eu sabia que a congregação era calorosa, mas também podia ser cruel na sua curiosidade e julgamento. As conversas baixas nos corredores, os sorrisos que escondiam desconfiança, tudo me deixava alerta, como se estivesse constantemente em uma corda bamba. Seok-Jin continuava a aparecer com sua presença firme, mas distante, cada gesto calculado para não revelar mais do que deveria. Em certos momentos, ele me entregava partituras com um leve toque de dedos nos meus, um contato mínimo que deixava um arrepio percorrer minha espinha. Cada pequeno gesto era carregado de significado, mas eu precisava esconder meu entusiasmo, esconder a vulnerabilidade que começava a crescer silenciosamente dentro de mim. Durante os ensaios, comecei a notar que ele observava meus erros com paciência, nunca com crítica aberta, mas com uma expectativa silenciosa de evolução. Um dia, após um tom errado durante o ensaio, seus olhos encontraram os meus e, sem palavras, disse apenas: "Você consegue, Ji-un." Aquela frase, simples, me atingiu como uma onda. A fé em mim mesma estava nas mãos dele e, ao mesmo tempo, sentia a pressão de corresponder não apenas à música, mas ao que todos esperavam de mim. As barreiras externas começaram a se tornar mais evidentes. A líder do grupo de louvor sussurrava sobre a novata ousada que quer se destacar demais, e alguns membros mais antigos lançavam olhares que misturavam curiosidade e reprovação. Minha família, embora distante fisicamente, enviava mensagens com conselhos cautelosos. Cuidado com quem você confia, Ji-un, nem todos têm boas intenções. Cada palavra que eu ouvia, cada gesto que presenciava, reforçava a tensão interna. O medo de errar, o orgulho de querer ser aceita, a desconfiança que nascia da observação silenciosa. No entanto, entre a tensão e o medo, pequenos milagres começavam a surgir. Um dia chuvoso, quando eu esqueci meu guarda-chuva, Seok-Jin apareceu sem que eu soubesse, estendendo o dele com um sorriso contido. Não houve palavras, apenas um gesto de cuidado, simples, silencioso, mas capaz de quebrar barreiras invisíveis. Quando a água escorria do meu cabelo, senti a mão dele próxima à minha, mas recuei, confusa entre o que meu coração queria e o que a minha razão me dizia. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Mateus 22:39. Ecoou em minha mente, lembrando-me que gestos de bondade, mesmo silenciosos, eram reflexos do amor de Deus. Os ensaios continuaram e a tensão entre nós crescia em camadas silenciosas. Cada nota cantada ao lado dele parecia carregada de uma eletricidade que eu não podia nomear. Eu sentia inveja de sua confiança, mas também uma estranha admiração que crescia dentro de mim, difícil de conter. Observava-o ajustar o tom das músicas, corrigia a postura de outros cantores, sempre com uma calma silenciosa que contrastava com a tempestade de sentimentos que surgia dentro de mim. Certa tarde, durante a preparação para o culto, notei que Seok-Jin observava os membros da equipe com cuidado, mas quando seu olhar passou por mim, percebi um brilho diferente, quase imperceptível, mas suficiente para acelerar meu coração. Não era apenas paciência ou orientação. Havia algo mais, algo que eu não conseguia definir, uma conexão silenciosa que pulsava no ar entre nós. Eu queria recuar, esconder meu coração,
Mas algo me dizia que o verdadeiro teste não estava em fugir do medo, mas em confiar. Enquanto caminhava para casa naquela noite, com as luzes da cidade refletindo nas ruas molhadas pela chuva, eu pensava sobre minhas próprias barreiras internas, o medo de rejeição, a ansiedade de errar, a dúvida se eu era digna de ser vista e apreciada. Cada passo era um lembrete de que minha fé seria testada não apenas nos atos visíveis, mas nos pequenos momentos de silêncio e reflexão. Confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Essas palavras se tornaram meu mantra, meu escudo contra o medo e a desconfiança que ameaçavam me dominar. O bloco termina com uma cena silenciosa, mas carregada de significado. Seokjin ajusta o seu violão, olhando pela janela, a luz da tarde refletindo em seu rosto, e eu, sentada a alguns metros, sinto uma mistura de esperança e temor. A tensão não se resolve, mas o público percebe que algo está mudando, que entre as barreiras e as fofocas, gestos simples e olhares sutis começam a construir uma ponte que ninguém poderia prever. O frio da manhã parecia mais suave naquela semana, como se a própria criação tivesse decidido nos dar uma trégua. Eu chegava mais cedo à igreja, segurando a pasta com partituras perto do peito, ainda receosa, mas com uma chama de coragem que não existia antes. Observando Seokjin ajeitar o piano, percebi que ele não parecia tão distante quanto nos primeiros dias. Havia pequenas fissuras na armadura silenciosa que ele mantinha. Um gesto, um sorriso contido, um aceno quase imperceptível, coisas que pareciam insignificantes, mas que para mim eram universos inteiros de significado. A primeira mudança real aconteceu de forma quase imperceptível. Um dia, enquanto revisávamos a ordem das músicas, percebi que ele se aproximou um pouco mais, como se quisesse me mostrar detalhes que ninguém mais via. Olha, Jun, se tocarmos essa nota assim, a transição fica mais suave. Sua voz era calma, mas havia um calor nela, uma paciência que começou a dissolver minha desconfiança. Um arrepio percorreu meu corpo. Não era apenas a música, era o cuidado silencioso que eu começava a enxergar, mesmo quando tentava ignorar meus sentimentos. Nos dias seguintes, os pequenos gestos se multiplicaram. Ele trazia o meu café quando eu chegava atrasada, ajustava discretamente a altura do microfone sem que eu pedisse, e até segurava a porta para mim sem uma palavra, como se apenas saber que eu estava confortável fosse suficiente para alegrar o dia dele. Cada um desses atos, silenciosos e sutis, me mostravam uma verdade desconcertante. Por trás da postura firme e das responsabilidades do líder de louvor, havia alguém que se importava genuinamente comigo. Mas junto com essas pequenas aproximações, os conflitos internos cresceram. Eu queria me aproximar, queria sentir que podia confiar em Seokjin, mas havia medo. Medo de que qualquer gesto, qualquer sorriso pudesse ser mal interpretado ou que a fofoca que rondava a igreja fosse reforçada. Meu coração parecia puxado em duas direções: a necessidade de se proteger e o desejo de se entregar à confiança e à amizade. Eu me lembrava de um versículo que minha avó sempre repetia: pondo toda a vossa ansiedade sobre ele, porque ele tem cuidado de vós. Eu respirava fundo, tentando entregar meu medo e minhas expectativas a Deus, sabendo que Ele guiaria meus passos. O dia em que a aproximação se tornou inevitável começou com uma pequena chuva fina. Eu havia esquecido meu guarda-chuva novamente, e ao sair do ensaio, vi Seokjin parado na porta, olhando para o céu nublado. Antes que pudesse reagir, ele estendeu o guarda-chuva e um sorriso suave iluminou seu rosto. Você esqueceu de novo, disse ele, com uma leve risada que quebrou a rigidez que ainda nos separava. O coração disparou e por um instante nossos olhos se encontraram em silêncio absoluto. A chuva caía ao redor, mas no microcosmo daquele momento, nada mais importava além da presença do outro. Os dias que se seguiram foram pontuados por esses pequenos milagres cotidianos.
um bilhete deixado discretamente na pasta com partituras. Você tocou muito bem hoje. Um olhar prolongado quando ninguém estava olhando, como se quisesse transmitir uma confiança silenciosa. Até gestos tão simples como compartilhar o mesmo caminho após o ensaio começaram a gerar uma sensação de segurança inesperada. Eu sentia dentro de mim que algo estava mudando. A tensão que antes me dominava começava a se transformar em expectativa, em esperança, em um desejo de proximidade que não podia mais negar. Enquanto caminhávamos juntos sob a chuva, sem falar muito, senti uma conexão que transcendia a música ou os atos de cuidado. Era como se nossos corações tivessem descoberto uma sintonia invisível, conduzida por uma força maior, algo que não dependia de palavras ou explicações. Lembrei-me de Provérbios 16:3. Confia ao Senhor as tuas obras e teus planos serão estabelecidos. Eu percebia que confiar não significava apenas entregar minha ansiedade ou meu medo, mas também abrir espaço para o amor e a amizade florescerem de forma inesperada. Naquele momento, o tempo parecia desacelerar. O som da chuva batendo no guarda-chuva, o brilho suave das luzes da rua refletindo nas poças, o calor da presença de Sekjin tão próximo, tudo conspirava para que eu reconhecesse que mudanças silenciosas poderiam transformar até os corações mais cautelosos. E eu compreendi com clareza assustadora e reconfortante ao mesmo tempo que aquela aproximação não era apenas emocional, mas espiritual, um aprendizado de fé, paciência e coragem que só poderia existir através de pequenas ações, gestos discretos e a presença constante de Deus em cada passo. O bloco termina com nós dois sentados num banco sob a chuva, compartilhando um silêncio confortável, nossos olhares se encontrando de vez em quando e a promessa silenciosa de que, mesmo sem palavras, algo importante estava florescendo entre nós, algo que poderia ser verdadeiro, apesar das barreiras, das fofocas e do medo de se machucar. A música, que antes era apenas notas, agora se tornava uma ponte entre corações, guiada pela mão de Deus. O sol se punha, tingindo a igreja de tons dourados e alaranjados enquanto o ensaio para o culto final daquele domingo se aproximava. Meu coração batia descompassado, não apenas pela música que estávamos prestes a apresentar, mas pelo turbilhão de sentimentos que Sekjin e eu havíamos construído em silêncio. Cada olhar trocado nos últimos dias carregava significado. Cada gesto, cada bilhete, cada café trazido pela manhã, tudo culminava naquele instante e eu sentia a fé e o medo lutando dentro de mim. Enquanto ajustava meu microfone, senti seu olhar sobre mim mais uma vez. Ele não disse nada, apenas manteve-se ao meu lado, olhando com intensidade silenciosa, como se pudesse ler meus pensamentos. Eu respirei fundo, tentando me concentrar, mas minhas mãos trêmulas traíam meu controle. A tensão era quase palpável. A música começou, suave, e enquanto cada nota preenchia a igreja, percebi que aquilo não era apenas uma apresentação, era uma oração coletiva, uma confissão silenciosa de que estávamos prontos para nos abrir para aquilo que Deus colocara em nossos corações. No meio do ensaio, houve um momento em que nossas mãos se tocaram brevemente ao ajustar a partitura do piano. Um choque percorreu minha espinha. O mundo pareceu desacelerar. A chuva da manhã ainda refletia em minha memória, mas agora havia algo mais. A consciência de que a barreira que nos separava, construída de medo e desconfiança, começava a se dissolver. Olhei em seus olhos e, pela primeira vez, senti que ele não via apenas a novata da igreja, mas alguém digna de confiança, alguém que podia ser parte de sua vida de forma genuína. A tensão emocional atingiu seu ápice quando, ao terminar uma música particularmente difícil, nossos olhares se encontraram mais uma vez. Ele abriu a boca para falar e, por um instante, pensei que a magia seria quebrada por palavras humanas. Mas então, ele simplesmente segurou minha mão,
firme e gentil, como se dissesse sem falar: eu confio em você e quero que você confie em mim. Meu coração disparou e as barreiras que me aprisionavam começaram a cair. O amor é paciente, o amor é bondoso. 1 Coríntios 13:4. Ecoou em minha mente, lembrando-me de que mesmo nas situações mais delicadas, o amor verdadeiro não força, mas guia com cuidado e respeito. A chuva da manhã parecia agora simbólica. Cada gota era um lembrete de que a vida nos testa e que Deus sempre transforma medo em fé, insegurança em coragem, solidão em conexão. Ele me puxou suavemente mais perto e pela primeira vez percebi que não estava apenas sentindo carinho. Havia algo mais profundo crescendo dentro de nós, algo que não podíamos ignorar. Meu corpo inteiro tremia, mas não de medo, e sim de antecipação, de vulnerabilidade, de entrega silenciosa. Em silêncio, continuamos a tocar a música final do ensaio. Cada acorde, cada nota parecia construir uma ponte invisível entre nossos corações. Eu senti lágrimas se formando, não de tristeza, mas de reconhecimento que a paciência e a fé eram recompensadas e que Deus podia realizar milagres mesmo nos detalhes mais sutis de nossas vidas. Ele me olhou e eu vi no reflexo de seus olhos a mesma admiração e vulnerabilidade que sentia. Nossos corações, antes separados por barreiras invisíveis, finalmente se encontravam. O clímax emocional atingiu seu ponto máximo quando, após a última nota, a sala ficou em silêncio absoluto. Nenhuma palavra foi necessária. Nossos olhos falavam por nós. Ele aproximou-se ainda mais, segurou minha mão com firmeza e, em um sussurro que parecia carregado de toda a emoção acumulada, disse: Ji-hoon, você mudou tudo. Minha música, meu coração, minha fé. Meu peito se encheu de emoção e, sem pensar, murmurei: Seokjin, eu também confio em você, em nós. Foi um momento de entrega total, de reconhecimento de sentimentos que até então havíamos tentado esconder. Enquanto nos afastávamos para respirar, senti a presença de Deus mais intensa do que nunca. Um versículo me veio à mente trazendo consolo e confirmação. Pois tudo o que foi escrito no passado foi escrito para nos ensinar, para que pela paciência e consolação das Escrituras tenhamos esperança. Romanos 15:4. Tudo o que passamos, medo, fofoca, barreiras internas e externas, nos conduziram àquele momento. A fé, a paciência e a confiança haviam transformado não apenas nossa relação, mas também nossos corações. O bloco termina com uma cena cinematográfica, a luz dourada do pôr do sol entrando pelas janelas da igreja, partículas de pó dançando no ar, nossas mãos ainda entrelaçadas e sorrisos tímidos, mas cheios de sinceridade. O silêncio não é vazio, é carregado de esperança, fé e a promessa de que milagres acontecem quando se entrega o coração a Deus, mesmo nos detalhes mais simples e nos gestos silenciosos. A música que começou como notas dispersas agora se torna o hino de nossa fé, amor e superação. O silêncio pós-ensaio era quase palpável, mas de uma maneira que trazia paz. As notas da última música ainda ecoavam suavemente em minha mente, lembrando-me que algo maior havia acontecido ali, dentro do coração de cada um que participou daquele momento, especialmente dentro do meu. Eu, Ji-hoon, a tímida que chegou temerosa ao Ministério de Música, agora me sentia viva de uma forma que não conseguia explicar apenas com palavras. Meu olhar encontrou Seokjin e percebi que não éramos mais apenas líder e novata. Éramos dois corações que, pela graça de Deus, aprenderam a confiar, a respeitar, a se aproximar com fé e paciência. Ele sorriu e dessa vez não era um gesto contido ou cauteloso. Era um sorriso que carregava confiança, reconhecimento e um cuidado profundo. Ji-hoon, você tem coragem de ouvir a voz de Deus mesmo quando o mundo parece falar mais alto.
Aquelas palavras tocaram meu coração profundamente. Durante toda a nossa convivência, percebi que os verdadeiros milagres não acontecem apenas em grandes gestos ou sinais espetaculares, mas nas pequenas atitudes de bondade, nos silêncios que falam mais do que qualquer palavra e no amor que cresce em paciência e fé. Enquanto caminhávamos pelo pátio da igreja, iluminado pelo pôr do sol, senti uma sensação de completude que nunca havia experimentado antes. Cada passo era acompanhado de lembranças de tudo que passamos, os olhares desconfiados, os gestos de cuidado, a chuva que testemunhou nossa aproximação sutil e a música que nos uniu mais do que qualquer conversa poderia fazer. E, acima de tudo, percebi que a presença de Deus havia sido constante, guiando cada escolha, cada silêncio, cada aproximação. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e ele tudo fará. Salmos 37:5. Essa promessa não parecia mais distante ou abstrata. Eu sentia a sua verdade pulsando em cada gesto e em cada respiração. Quando nos sentamos no banco do pátio, as mãos ainda entrelaçadas, percebi que o amor, quando guiado pela fé, é paciente, silencioso e cheio de graça. Não precisamos apressar o coração nem forçar situações. O Senhor opera em tempo certo. E naquele momento, o que antes era tensão e insegurança, agora era confiança e entrega. Eu respirei fundo e disse para Seokjin: mesmo sem perceber, você me ensinou a ter coragem. Coragem de ser eu mesma, coragem de confiar, coragem de amar sem medo. Ele apertou minha mão com delicadeza e respondeu: e você me ensinou a ver além do que eu pensava que podia controlar, a confiar no que Deus já preparou. Enquanto a luz do dia desaparecia, senti que nossa história ainda estava começando. A fofoca, o medo, a timidez, tudo havia sido transformado em aprendizado, fé e crescimento espiritual. Eu percebi que milagres existem em formas pequenas e silenciosas, na paciência, na confiança, na empatia e no cuidado diário, que não precisa ser declarado para ser sentido. Tudo isso nos conduziu a um amor que não se impõe, mas se revela através da presença constante de Deus em nossas vidas. Para o público, a mensagem final é clara. Não tenha medo de se abrir para o amor e a amizade guiados pela fé. As barreiras externas e internas podem parecer insuperáveis, mas Deus trabalha de maneiras silenciosas, usando gestos simples, olhares, palavras contidas e momentos cotidianos para nos ensinar a confiar, perdoar e amar de verdade. E assim, como Seokjin e eu aprendemos, o verdadeiro milagre acontece quando você entrega o seu coração e a sua vida à direção de Deus e permite que Ele transforme cada gesto, cada emoção e cada relação em um testemunho vivo de fé e esperança. Enquanto caminhávamos juntos pela rua, iluminada apenas pelos últimos raios do sol, eu olhei para ele e sorri, sabendo que aquele era apenas o início de uma jornada de fé, amor e crescimento espiritual. O aprendizado espiritual se tornou tangível. Cada ato de bondade, cada gesto de paciência e cada oportunidade de perdoar e confiar era uma manifestação da obra de Deus em nossas vidas. E agora permanecem a fé, a esperança e o amor. Estes três, porém o maior destes é o amor. 1 Coríntios 13:13. Eu respirei fundo e, sentindo-me grata, percebi que a fé não apenas nos guiou até ali, mas nos preparou para qualquer desafio futuro. O dorama termina com uma cena silenciosa, mas carregada de significado. Nós dois de mãos dadas, caminhando juntos pelo pátio da igreja. A luz do entardecer refletindo nas paredes e nas janelas, o vento leve balançando nossos cabelos e a certeza de que, quando a fé e o amor caminham lado a lado, o impossível se torna possível. Para quem assiste, fica a reflexão. Seja paciente, confie nos gestos silenciosos de Deus
e abra o seu coração para milagres que podem transformar sua vida de maneira inesperada. Se você se emocionou com a história de Ji-hoon e Seok-jin, não esquece de se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nossos próximos doramas gospels cheios de fé, amor e milagres. Compartilha nos comentários o momento que mais tocou seu coração e espalha essa esperança.